Vamos tratar de mais um tema importante da Lei Complementar 214 de 2025, a lei regulamentadora da nossa reforma tributária. Vamos tratar aqui sobre o arbitramento da base de cálculo. Vamos lá, o arbitramento ele vai se dar especialmente nesses dois casos aqui, né? Na ausência de prova de valor ou com inconsistências. Eles são muito parecidos, tá certo? Então, você ali como auditor, né, após tomar posse, vai se deparar nas suas auditorias, onde você vai se deparar com algum desses problemas, você vai ter que arbitrar a base de cálculo para poder calcular o valor do crédito devido pelo contribuinte. Então, a ausência do valor de prova. Basicamente, esse primeiro caso aqui, né, que o nosso artigo 13 ele trata lá no inciso primeiro, quando o contribuinte ele não apresenta, né, as provas suficientes comprovando aquilo que ele está alegando, seja por meio de uma notificação, seja por uma obrigação acessória que ele já seja naturalmente obrigado a entregar. Por exemplo, a escrituração fiscal digital, né, ou a escrituração contábil. Então, o primeiro caso aqui é a não apresentação de documentos fiscais. Então, você notifica ele, por exemplo, para apresentar determinados documentos fiscais comprovando uma operação e ele não o faz. Então, você vai ter que arbitrar a base de cálculo. Ou quando os valores são inconsistentes. Né? Ele colocou ali, mas você vê que aqueles valores eles não correspondem à realidade. E aí entra o caso de baixo, seja porque o valor declarado é inferior ao valor de mercado, pode ser o contrário também, pode ser que o valor seja superior, no caso, né, até mesmo de um crédito, onde você tem que conceder um crédito e apurar a base de cálculo. E o caso de inconsistências aqui, né, que vai ser o inciso 2, que a lei nos traz. Então, esse caso aqui são demais casos, casos onde você naturalmente vai encontrar inconsistências comparando a emissão de documentos fiscais com a escrituração fiscal do contribuinte ou qualquer outra situação numa operação que você vai numa empresa onde você pega ali, por exemplo, Caixa 2, onde tem registros, ou o próprio registro de gestão do contribuinte, e ele não bate com os documentos fiscais ou com a escrituração, e aí você vai verificar que documentos, né, ou informações apresentadas que não são que são, na verdade, conflitantes ou não confiáveis, ou ainda são omissas, né? Ele não informa para vocês e a gente vai ter que arbitrar isso aí. Como que o auditor, né, vocês vão fazer? Vão utilizar o valor de mercado. E o que é o valor de mercado? São o valor das operações comparáveis entre partes não relacionadas, ou seja, partes independentes. Nós já estudamos, né, o que são as partes relacionadas, temos até um mapa mental. Então, basicamente, ele vai comparar qual é o valor no mercado e esse vai ser o que ele vai arbitrar. E na falta do valor de mercado? Bom, custo do bem ou serviço mais, e aí é que entra a questão, mais despesas indispensáveis ou lucro bruto, com base na contabilidade ou na apuração fiscal, nos registros fiscais, né? Então, por exemplo, ele vai pegar e vai fazer o somatório de quais são as despesas daquele estabelecimento, o que ele tem de despesa, ele vai pegar o custo e vai somar, ou então o auditor, né? Ele vai pegar e vai calcular qual que é o valor do lucro bruto que essa empresa tem, né? Através, normalmente, do ramo, a gente consegue saber. Então, ele vai pegar o valor do serviço, vai adicionar esse percentual. Suponhamos que o percentual, por exemplo, do ramo farmacêutico seja 50%. Então, o custo da mercadoria foi R$ 100. Ele vai multiplicar 1,5 vezes 100, R$ 150 seria o valor de mercado, o valor que ele vai considerar e vai arbitrar. Ou então, o preço oficial ou divulgado, fixado por órgão competente, fabricante, importador, entidades setoriais. Isso aqui, os casos mais comuns são aqueles, né? Normalmente é aquele chocolate que vem preço sugerido, aquele refrigerante na tampinha, então vai ser utilizado aquele valor ali. Então todo mundo tem certeza que já viu um preço desse daí, muitas vezes até é uma das formas que, principalmente em produto com substituição, que as empresas fazem, elas colocam um preço sugerido justamente ali para poder ter uma segurança jurídica maior, né, na hora de pagar os tributos ou até para ter um, um valor mais razoável ali. Tá certo? Então ficamos por aqui com esse tema importante para a sua prova, que é o arbitramento da base de cálculo. Vocês, auditores fiscais, irão fazer isso, irão arbitrar a base de cálculo para poder calcular o crédito devido pelo contribuinte.